Fala meu povo, que alegria! Eu sou o Diogo Cardial e hoje vamos conversar sobre o que é ser multivibracional, que é uma característica extremamente importante e tem a ver com a frequência do coroamento e a energia de 360 graus. Então, já clica no gostei, se inscreva no canal, porque esse assunto tem a ver com muita coisa importante para a nossa vida, como atenção, foco, desenvolvimento, nível consciencial, habilidade de tolerância. Nossa, é um negócio assim importante demais. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Roda aí. Gente, todos nós temos diversas frequências no nosso campo energético. Essas frequências, elas às vezes nascem com a gente, ou às vezes a gente atinge essa frequência a partir do entendimento de alguma situação, a partir da ativação por algum processo, ou mesmo porque a gente conquista essa frequência a partir de um patamar evolutivo de consciência. Essas frequências podem se traduzir em habilidades mentais, em prosperidade, em saúde, elas podem se traduzir também em capacidade de liderança, elas, enfim, é a forma como a energia se modula no nosso corpo e a partir dessa energia como a gente interage com o campo das pessoas e também com a realidade. Então, a frequência é uma coisa que a gente sempre está buscando, todas as frequências possíveis. E frequências existem infinitas frequências. Deus é uma frequência, a deusa também é uma frequência, nós somos frequências. Frequência, então, é a identidade, é a cara da energia. E no nosso caminho de evolução, a gente sempre está tentando buscar essas frequências e consolidar elas no nosso campo. Muitas vezes a gente atinge algumas frequências, mas não consegue consolidar elas no nosso campo. Porque a gente, de fato, sai da frequência, porque a gente muda os nossos objetivos, porque a gente se distrai. Então, por exemplo, você pode estar treinando clarividência por meses. Aí você consegue desenvolver o fenômeno, consegue, por exemplo, sair do corpo em projeção astral. Mas se você não consolida essa frequência, você perde ela. Existe um período de consolidação de no mínimo 3 meses, sempre, para qualquer tipo de frequência. E então, quando essa frequência está consolidada, ela vira uma vibração. Você pode ter vibrações de todos os tipos, por exemplo, vibração de sábio, vibração de liderança de nações, vibração de clarividência, vibração de tudo quanto é tipo de coisa. E, como eu já disse, a habilidade de você conseguir ter todas essas vibrações é o que é a coisa chamada de multivibracional. Uma pessoa que é multivibracional, ela é uma pessoa extremamente empática. Ela consegue também ter um multi-entendimento. E ela consegue também ter uma multi-atenção e multi-percepção. A gente só consegue desenvolver essa frequência que é energética no corpo através do processo do entendimento. Como eu já disse antes, a energia ela é como se fosse o centro onde tivesse duas asas, a sabedoria e a compaixão, o entendimento e a motivação correta. Então, para a gente poder desenvolver uma energia multivibracional, a gente tem que saber se colocar no lugar do outro. A gente tem que olhar para uma pessoa e falar, bem, ela é petista, ela é bolsonarista, porque ela teve um processo na vida dela. Ela teve pessoas que conversaram com ela a respeito disso, ela teve vivências a respeito disso, ela teve acesso a uma informação que às vezes o outro não teve, ela teve pais que o outro não teve. E eu não estou querendo entrar no debate do que é bom e do que é ruim. Estou dizendo que as pessoas elas têm uma narrativa e uma construção emocional para ser o que elas são. E está todo mundo tentando ser feliz. Ninguém é seu inimigo. Ninguém quer te destruir. As pessoas querem ser felizes. Eu, gravando esse vídeo, quero ser feliz. Eu, quando boto sal na comida, quero ser feliz. Eu, quando estou penteando meu cabelo, quero ser feliz. E as pessoas também defendendo, às vezes, um time de futebol, uma posição política, elas também só querem ser felizes. E dentro desse processo de compreensão das pessoas da realidade, existe todo um histórico que você não conhece. Então a gente saber se colocar no lugar do outro, desenvolver a empatia, mesmo que a gente não concorde, é também uma característica do multivibracional, porque ele consegue emular, ele consegue simular a energia dele como se fosse a energia do outro. E isso abre a capacidade para que você possa interagir e absorver qualquer tipo de energia. E assim você se torna um Deus. Deus é aquele que é senhor do seu universo e é senhor de todas as frequências. Por isso que é tão importante a gente desenvolver a tolerância, a gente desenvolver a percepção ampla.
E por que eu disse que isso tem a ver com algo chamado coroamento? Lá, muito antigamente, na época dos reinos, e muito antes desses reinos que a gente conhece, existia outra época dos outros reinos, isso é assunto para outra coisa, as pessoas que atingiam essa frequência de atenção, de espiritualidade plena, elas tinham uma coroa desenhada na cabeça. Né? Uma coroa, não uma coroa desenhada na cabeça, elas recebiam uma coroa que simbolizava a nobreza. E essa coroa, ela também é muito semelhante à auréola, aquele halo que recebem os santos, e são representadas as figuras divinais. Elas, na verdade, a coroa física, ela é uma representação material da coroa do halo divinal que a gente vê na representação dos anjos, arcanjos, santos. Porque essas pessoas que se aproximam da característica divina, do divinal, elas têm uma percepção ampla em todos os sentidos. E elas têm uma percepção ampla em todas as direções. É por isso que elas têm uma percepção de 360 graus. Elas veem tudo ao seu redor, elas estão sempre atentas. Elas estão atentas ao atravessar a rua, elas estão atentas aos seus próprios pensamentos negativos ou positivos, elas estão atentas à repercussão que elas fazem na vida dos outros, elas estão atentas à motivação que elas têm quando acordam, à motivação que elas têm quando praticam energia, quando treinam a sua energia, quando estão praticando e fortalecendo o próprio corpo. Elas têm atenção sempre, elas nunca esquecem de quem elas são, elas nunca esquecem a missão delas. Isso é uma frequência que a gente só consegue atingir sendo multifrequencial, sendo multivibracional, e para isso tem que exercitar a empatia. Para isso, a gente não pode esquecer do que compõe aquele indivíduo. E nesse momento que a gente vive no país já há alguns anos de polarização, onde você tem esquerda e direita, você tem, enfim, ideias de nações, projetos distintos, é muito importante que você, de fato, sim, tenha um posicionamento. A gente não pode ser alienado. Não estou falando para você, não tenho partido, voto nulo, porque não existe vácuo no poder, não existe vácuo na política. A política sempre está preenchida por um grupo político, por um grupo de poder. Então é importante a gente se posicionar, porque se a gente não se posiciona, as pessoas nos posicionam pela gente. Mas o que eu estou dizendo é para a gente tentar sempre entender a realidade do outro e não gerar emoções perturbadoras, que é sobre esse vídeo aqui que eu fiz. De emoções perturbadoras eu ensinei, na realidade, como você transformar uma energia negativa numa energia vibracional para que você possa utilizá-la quando você quiser, para o que você quiser. Assistam lá. Enfim. É muito importante, então, a gente poder transitar em todos os espaços. É muito importante você ser uma pessoa que consiga abraçar aqueles que sofrem e acolher aqueles que sofrem sem julgar. E esse processo a gente só consegue atingir com a frequência multivibracional. Então pratiquem essa competência. A gente ser tolerante não é uma questão de nascer santo, nasceu Buda. Até nem o Buda nasceu o Buda. O Buda nasceu Siddhartha e ele se transformou em Buda a partir do caminho de autoconhecimento. Então, a partir da nossa prática e do nosso caminho de autoconhecimento, a gente também tem que se transformar em alguém melhor, alguém que seja compreensivo, alguém que seja acolhedor, alguém que seja compassivo. Beleza? E é isso, vamos conquistar essa frequência também, assim como vamos conquistar todas as outras a partir do treinamento. Esse foi o meu recado, acho que eu não vou nem editar esse vídeo. Reflitam sobre isso, volta o vídeo, assiste de novo. Eu sei que às vezes eu falo muito rápido e eu jogo muitas ideias, mas são essas ideias que a gente tem que meter na mente para elas poderem entrar. Ok? Vibração, a gente se vê sempre, fiquem na paz e até uma próxima.